Olá, tudo bem? Meu nome é Jorge Cracker e sou gerente técnico da Divisão Animal da BT Aditivos. Hoje, iremos abordar um assunto muito pertinente e de fundamental importância no processo de produção de rações: as perdas. Quero falar para você sobre os principais desafios e perdas que ocorrem dentro do processo e onde podemos atuar para resolver esse problema. Com o crescente aumento nos preços dos insumos e diminuição nas margens de lucros do agronegócio, é essencial que as empresas sejam cada vez mais eficientes em seus processos, seja na compra de matéria-prima, processos de fabricação, logística ou na venda de seus produtos. A diferença no balanço de massa e a variação entre o total de matérias-primas e o total de produtos acabados podem ter um impacto financeiro negativo em uma fábrica. É muito comum vermos fábricas que expedem menos produtos acabados do que matérias-primas compradas e recebidas. Por exemplo, uma fábrica que recebe 100 toneladas, mas produz apenas 95. Mas por que isso acontece? Como evitar esta perda? Dentro do processo produtivo, as perdas já são esperadas, como por exemplo, as perdas de umidade pela moagem dos grãos. Porém, elas devem acontecer dentro de um certo intervalo, e é importante minimizar estas perdas, melhorando a qualidade da ração e o resultado financeiro. Para conseguir controlar esses valores, é necessário entender onde ocorrem as maiores e mais frequentes desperdícios de matéria-prima dentro de uma fábrica de rações. Pensando em uma unidade que produza rações pelletizadas, extrusadas e fareladas, apresento alguns pontos importantes que devem ser avaliados com atenção por quem deseja reduzir as perdas na fábrica. O recebimento das matérias-primas, seja granel, ensacada, big bags, containers ou tanques para líquidos, é o que dá início ao processo produtivo nas fábricas e também as perdas. As perdas em matérias-primas a granel podem ocorrer na forma de poeira e matérias-primas finas como caulim, fosfatos, farelo de trigo e casca de arroz, causados por moedas rasas e sistema de transportes em alta velocidade. Quando há grande quantidade de impurezas nos grãos de milho e sorgo, haverá ainda mais um ponto de desperdício ao passar no sistema de pré-limpeza. Por fim, é preciso avaliar os equipamentos em busca de vazamentos, principalmente no caso de líquidos. Nesse, precisamos observar a densidade e a unidade de medida, quilogramas ou litros. Moedas com descarga de cereais e farelos por sistema de tombador, dotado de aspiração, recolhem uma quantidade de partículas de poeiras e cascas que podem ir para o ambiente. Então, essas partículas de poeira são recolhidas e podem retornar ao processo, ou serem separadas e usadas como resíduos. A principal perda em sacas, big bags, containers e bombonas acontece por falha na contagem do produto recebido, gerando um estoque maior ou menor que o real. Outra forma de perda que merece atenção ocorre por vazamento nas embalagens. Nesse caso, deve ser verificado no momento do recebimento se as embalagens estão íntegras e sem vazamentos. Caso seja verificado falhas, o transportador precisa ser informado. É preciso considerar também as perdas que ocorrem quando não há o esvaziamento completo das embalagens. Já no armazenamento dos insumos, a principal perda se dá pela variação de umidade, principalmente em grãos, que pode ser acima de 3% da massa. Esta variação acontece pela capacidade higroscópica dos insumos, ou seja, sua capacidade de absorver ou liberar água para o meio. Os grãos, como por exemplo o milho, que ficam estocados por vários meses e com sistemas de aeração, podem perder um percentual importante na sua massa. Temos também as perdas por produtos acabados, empedrados, que necessitam de descarte. O mesmo ocorre com o ataque de pragas, que inviabilizam a utilização do produto. Durante todo o processamento dos ingredientes, até a formação do produto final, há uma série de perdas
que vão desde a diminuição de umidade até os desperdícios por vazamentos e produtos não conformes. Nesses casos, é preciso atuar com maior enfoque para reduzir os prejuízos na unidade fabril. Tomando como base uma indústria que realiza a moagem individual dos ingredientes, este processo inicia com a elaboração das rações e pode causar muitos desperdícios. Podemos observar no quadro a perda de umidade que ocorre em alguns grãos e farelos, somente no processo de moagem. Verificamos que grãos como milho, sorgo e trigo podem perder até 1% de sua umidade. Já os farelos, como o de soja, um dos mais consumidos, perdem em torno de 0,5%. Esses valores vão depender de condições como, por exemplo, o tipo de moinho e o tamanho da partícula e a umidade das matérias-primas. Quando o processo de redução do tamanho de partícula ocorre pelo choque entre o ingrediente e o martelo rotativo de um moinho, há uma geração de calor, ocasionando uma perda de umidade no produto. Para tentar minimizar essas perdas, assim como o gasto com a troca de peneiras, martelos e gasto energético, é necessário estabelecer parâmetros para a granulometria desejada. É importante destacar a necessidade de sistema de exaustão nos moinhos, que, além de melhorar a produtividade, pode reduzir a perda de umidade. Na maioria das fábricas, essa perda de umidade é esperada e contabilizada, ou seja, já descontada dos estoques físicos contábeis automaticamente. Outro ponto que merece atenção é sobre o momento onde os ingredientes são dosados, por transferência do silo para a caçamba de pesagem. Nesta etapa, pode ocorrer um desvio de dosagem abaixo do recomendado. Geralmente se deseja uma conformidade acima de 95% para a dosagem, para que não ocorra desbalanço nutricional na ração e também para que não ocorra a divergência entre o programado e o dosado. Para que possamos manter esse status de conformidade na dosagem, precisamos ter sistemas de medição, como balanças e medidores de vazão calibrados e aferidos. Também é preciso estar atento ao sistema de transferência do ingrediente do silo até as balanças. O dosador pode precisar de adequação, dependendo da inclusão do mesmo na formulação da ração. Outro ponto importante é definir a necessidade de balanças para macroingredientes, microingredientes e minerais. Assim, conseguimos reduzir a divergência na pesagem das matérias-primas e, como consequência, aumentar a conformidade de dosagem. A dosagem de produtos de forma manual, como premixes, sal, aminoácidos, enzimas, aditivos e medicamentos, merece uma atenção especial. Esses produtos têm um valor por quilograma muito alto. Qualquer quantidade divergente pode resultar em prejuízos altos para o fabricante. A empresa que trabalha com produto pelletizado precisa ficar de olho nesse processo, já que normalmente ele demanda uma grande quantidade de energia elétrica e tempo, mas também porque pode causar muitas perdas produtivas. Não é raro ter uma situação em que uma grande quantidade de produtos precisa ser reprocessada, por não atender aos parâmetros de qualidade, como por exemplo, baixo PDI e paradas do maquinário por obstrução da matriz, causada por entupimentos. Em ambos os casos, a causa mais comum é a alimentação excessiva da câmara pelletizadora, na tentativa de acelerar a produção. Neste processo, adicionamos em torno de 2% de umidade via vapor no condicionador. Esta umidade é necessária para que possa ocorrer a gelatinização do amido e a melhora na passagem do produto pela matriz pelletizadora. O produto pós-pelletização é então direcionado ao resfriador, onde ocorrem duas importantes perdas: umidade e particulados. A perda de umidade já é esperada dentro de certos parâmetros, uma vez que esta água também é retirada quando se resfria o produto. Já a perda por pó se dá por uma má configuração da quantidade e velocidade do ar utilizado no resfriamento. Nesta etapa do processo é que devemos ter cuidado para que não se retire um excesso de umidade das rações.
devemos manter pelo menos a mesma umidade obtida na mistura. Muitas vezes o sistema de resfriamento das rações é dimensionado de maneira incorreta, ocasionando uma secagem excessiva e a perda de umidade, gerando uma diferença entre o programado e o produzido. Também pode ocorrer ao contrário, de ter uma ração com excesso de umidade, ocasionando problemas de conservação ou sobra de ração em estoque. Nessa tabela podemos ver a umidade de uma ração nas etapas de mistura, pós-condicionamento e pós-resfriador. Para aves e suínos temos em torno de 10 a 11% de umidade no misturador, sendo que no condicionador aumentamos para 12 a 13%. E após o resfriamento, temos uma umidade do produto acabado entre 10,5% e 11,5%. Para bovinos, temos uma umidade no misturador entre 9% e 10%. No condicionador, elevamos este índice para 11 a 12%. E na ração final, entre 9,5% a 10,5%. Para rações desenvolvidas aos animais de companhia e outras, extrusadas, inicialmente no misturador temos uma umidade entre 8,5% e 9,5%. No condicionador, pela inclusão de água, já que o processo de extrusão exige mais umidade, podemos chegar entre 19% e 24% de umidade na entrada do secador e posteriormente no resfriador. Neste último, já temos a umidade reduzida para 6,5% a 10%. É interessante observar que, neste caso, podemos ter perda de massa. Por fim, temos a expedição do produto acabado, onde a regulagem da ensacadeira de maneira incorreta pode gerar uma variação no volume de produto em cada embalagem. Uma vez que o Inmetro admite uma variação de apenas 1% no peso líquido do produto expedido, garantir que o envase esteja dentro desta margem não somente é uma maneira de diminuir as perdas, mas também de trabalhar dentro da regularidade com o órgão. Para as rações expedidas a granel de forma manual ou robotizada, devemos observar as perdas que ocorrem por desperdícios de ração na parte superior do caminhão e no chão da expedição. Já na expedição automatizada, temos que ter o posicionamento correto do caminhão e o ajuste do sistema para evitar que a ração seja derramada e, na condição de boas práticas de fabricação, caso ocorra, a mesma deverá ser descartada e também considerada como uma perda. Avaliando tudo o que foi apresentado anteriormente, é possível observar diversos pontos ocasionadores de perdas dentro de uma fábrica de rações e, ao mesmo tempo, de oportunidades para aumentar a rentabilidade da empresa. Para contornarmos tais problemas, é necessário um trabalho conjunto das equipes de suprimentos, produção, qualidade e manutenção, garantindo assim a diminuição dos retrabalhos e desperdícios na fábrica. Nós da BTA possuímos soluções para os mais diferentes desafios do seu processo produtivo. Temos ferramentas que podem ajudar a umectar, reidratar, reduzindo as perdas em ingredientes e rações. Consulte nossos especialistas para que nós possamos juntos encontrar a melhor solução para seu problema ou desafio. Obrigado pela sua atenção e fico à disposição para qualquer esclarecimento. Um grande abraço e até a próxima.